Olá, deuses e deuses! Tudo bem com vocês? Eu sou a Camila Demanque e chegou o dia de hits e flops de março. Bora lá? Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, o quadro Hits e Flops aqui do meu canal é um quadro onde eu compartilho com vocês os produtos que eu mais usei durante o mês e foram um hit, ou seja, eu amei usar, e os produtos que eu usei e por alguma razão não funcionaram pra mim, ou seja, os produtos floparam. Lembrando que não necessariamente os produtos que eu vou mostrar pra vocês vão ser lançamentos do mês anterior. O intuito do quadro não é esse, o intuito do quadro é usar produtos durante o mês e contar pra vocês a minha experiência. Às vezes eu revisito produtos que eu não usava há muito tempo e por aí vai. Vou começar falando dos hits de cabelo. Em março eu fui chamada pra fazer alguns trabalhos com marcas que eu já gostava e agora eu gosto mais ainda, porque os produtos que eu testei, gente, me surpreenderam demais. A linha Collagen Lifter da L'Oréal Paris, gente, foi um smash hit esse produto aqui. Se você usa algum tipo de coloração no seu cabelo, seja química por coloração, alisamento, coisa do tipo, ou se você tem o cabelo mais fino por natureza, não tem tanto volume, essa linha aqui vai te surpreender, eu tenho certeza. Eu usei a linha toda e eu amei a linha toda, mas eu quero dar destaque pra máscara de tratamento e pro sérum, né? Pro Leave-In Serum, que é o Leave-In injeção de massa. Gente, essa linha, ela promete encorpar os fios, né? Com uma tecnologia de peptídeos de colágeno, que vai formando como se fosse ali um filme em volta dos fios e dando a sensação de cabelo mais denso, mais encorpado. E pra mim, que uso química de coloração, vocês sabem que para eu voltar pro ruivo eu tive que passar por alguns processos aí, como descoloração, decap color e a coloração em si. O meu cabelo, de vez em quando, ele pede ali um socorrinho, sabe? Eu tenho que ficar sempre tratando ele, né? Sempre repondo a massa do cabelo. E essa máscara aqui, gente, olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Meu cabelo, ele não se dá muito com produtos de reconstrução, apesar dele precisar. Então, para um produto de reconstrução, né? Reconstrução entre aspas, de reparação, vamos dizer assim, funcionar no meu cabelo, ele tem que ter ali algum óleo, algum efeito condicionante, porque o meu cabelo, ele gosta disso, sabe? Se for um produto puramente reparador, meu cabelo tende a ficar meio duro, meio áspero, meio estranho, e aí o resultado não fica tão legal. Essa máscara aqui, por ela ter efeito teia, ela condiciona, desmaia o cabelo, então meu cabelo amou essa máscara aqui, com certeza vai ser a minha escolha pra fazer reparação, reconstrução no cabelo. Essa máscara aqui eu não recebi, tá? Eu comprei. Eu recebi o shampoo, o condicionador e o sérum Leave-In e eu fui atrás da máscara, porque eu amei essa linha. E essa máscara aqui não me decepcionou, gente, sério. Apenas comprem se vocês estão procurando um produto assim que vai repor a massa do seu cabelo de forma inteligente, com tecnologia e que não custa um rim. Porque, por exemplo, eu paguei, se eu não me engano, R$33 nessa máscara aqui. E ela é muito boa, é uma máscara que rende, cara. Tem um cheiro muito bom, esse efeito teia dela, assim, ó, tá sensacional. Sério, smash hit. Outro produtinho que eu testei em março, já conheço a marca, que é a Scala. Inclusive, eu amo os cremes de potão pra fazer minhas misturinhas de máscara pigmentante pra tonalizar o ruivo. Eu testei em março a linha Frutástica de maracujá da Scala e eu amei. Gente, eu recebi, né, a linha completa, mas o que eu mais amei foi esse produto aqui, que é o óleo vibrante 5 em 1 de maracujá com óleo de patauá. Esse óleo aqui, ele tem proteção térmica, ele é um olhinho mais siliconado e não pesou em nada o meu cabelo. Vocês sabem que eu sou chata com óleo de cabelo, né? Porque se o óleo for muito pesado, meu cabelo pesa, porque é um cabelo ondulado, apesar de ser o fio mais seco, ele pesa, fica horrível, não fica legal. E esse óleo aqui não pesou em nada, assim. Você pode aplicar bastante quantidade e passar na mão que o cabelo absorve, não fica com aquele toque melequento, sabe? Eu usei aqui hoje antes de gravar pra vocês e o cabelo fica maravilhoso, dá brilho, dá maciez. Tem um cheirinho de maracujá de leve, tá? Não é um cheiro enjoativo, nem passa perto disso. Ele protege até 230 graus de temperatura. Enfim, gente, eu me apaixonei nisso daqui. Ele vem 90 ml, vem bastante coisa e é barato, não é um produto caro. Então, assim, óleo é algo que eu tô sempre utilizando. Todo dia eu aplico óleo no meu cabelo, porque meu cabelo é um cabelo mais ressecado e poroso naturalmente. E esse produto aqui, sério, me surpreendeu de um jeito. Quando acabar, eu vou recomprar. Eu tenho certeza que eu vou. Vou falar
agora de uma coisa que eu comprei em março. Eu aproveitei o mês do consumidor, tava com desconto muito bom, eu comprei. É algo que eu não falo muito por aqui, mas eu vou falar porque, assim, perfume. Eu não sou do tipo de pessoa que coleciona perfume, gente, não sou. Acho que não tem a menor necessidade disso, porque perfume eu vou usar um só e acabou. Eu sei que tem gente que fala, eu vou usar um perfume pra verão, um perfume pra inverno. Eu não tenho isso. Eu vou atrás do meu cheiro e é aquele cheiro que eu vou usar e acabou. Eu amava um perfume da Nina Ricci. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês, só que ele saiu de linha. Aquele era o meu perfume. Era caro? Era. Mas aí toda vez que tinha Black Friday, né, eu procurava promoção, comprava e ficava repondo esse mesmo perfume. Ele saiu de linha. Quando ele saiu de linha, eu fui atrás de um perfume que eu fosse chamar de meu. Eu gosto muito de perfumes florais orientais, pra vocês terem uma noção aí. Eu sou bem chata com perfume. Esse tipo de perfume é o perfume que eu mais gosto. Cheguei a comprar alguns, mas ainda não era o meu cheiro. Até que eu um dia passei numa loja da Granado e eu experimentei esse bonito aqui, ó, que é o Fervo Intenso, gente. Aí quando eu borrifei o perfume aqui, assim, em mim, pra testar, eu falei, é meu cheiro. E eu fiquei, gente, eu preciso desse perfume. Não comprei na hora, porque é um perfume caro, não é um perfume barato. Quem conhece a Granado sabe. Porém, é um perfume de qualidade. E outra coisa que vocês, eu acho que eu nunca comentei isso aqui, a minha pele ela é muito chata pra fixar perfume. São pouquíssimos os perfumes que de fato fixam na minha pele. Tem pessoas que têm mais facilidade. Por exemplo, meu marido, gente, ele usa perfume assim, independente do perfume, fixa na pele dele de um jeito. Em mim eu já tenho esse problema, não é qualquer perfume que fica ali. A grande maioria dos perfumes que eu já usei, eles vão saindo, sabe? Não fixam na minha pele. E eu testei esse bonito aqui, né, lá na loja, e ele ficou assim. O dia seguinte, eu tomei banho e ainda tava sentindo um pouquinho o cheiro dele. Falei, cara, é esse perfume. Eu testei esse perfume ano passado, no meio do ano passado, abril do ano passado. Tem mais de um ano, né? Quase um ano. Então, quando chegou março, que é mês do consumidor, a minha irmã, que consome os produtos da Granado, falou, olha, fica de olho, porque o mês do consumidor, a Granado costuma dar bons descontos. E eu consegui um descontaço nesse produto aqui. E agora eu tenho o meu perfuminho pra chamar de meu, Fervo Intenso da Granado Smash Hit, gente. Já usei ele pra caramba e ele mal se mexeu aqui. Então, eu acredito que é um perfume que vai render pra caramba. Espero que renda mesmo, porque não foi barato, né? Mas então, só uma curiosidade aí, esse produto, esse perfume foi um Smash Hit e agora é o meu cheiro oficial. Vamos agora, então, falar de maquiagem. Já tô aqui com as minhas sobrancelhas prontas pra adiantar o processo. Produto de sobrancelha, gente, continua sendo o Smash Hit, o da Ruby Kisses. Esse daqui é o Gold Brown, na cor Chocolate Brown. Continuo utilizando ele, já fiz reposição, ó, já tenho outro aqui prontinho pra usar quando acabar esse daqui. É um produto que eu adoro pra minha sobrancelha. E o gel de sobrancelhas Ultra Fix da Pink 21 também continua sendo meu amorzinho. Vou hidratar minha pele. Em março eu usei muito, continuei usando, né, o primer da Bellas Garden, que vocês sabem que tem sido a minha paixão ultimamente. E é ele que eu vou utilizar aqui pra hidratar minha pele. O meu ainda tá na embalagem antiga, tá? Mas a Bellas Garden mudou a embalagem desse produto aqui. É um hidratante super potente pra quem tem pele madura, pele mais seca. Você vai amar esse hidratante aqui. Ele é um hidratante que eu sinto que ajuda muito na durabilidade da maquiagem pela composição do produto. De base, uma base que eu usei muito em março e pra mim foi um Smash Hit, foi a base Basic da Nina Makeup. Eu gosto muito dessa base. Ela é uma base mais fluida, mas que te entrega uma cobertura bacana. Gosto muito de como ela fica na pele. Minha única observação é pra embalagem. Essa embalagem aqui, ó, quando eu boto no NCC, ela vaza. Vocês estão vendo até que tá meio vazadinho aqui, ó. Então, seria uma boa se a marca tentasse mudar, né? Pelo menos esse dosador aqui, essa tampinha, porque ela vaza real. E eu usei tanto ela, gente, que ela tá começando a querer acabar, ó. Ela tá mais ou menos aqui assim. E eu gosto muito dela, sério. É uma base resistente, ótima. A minha cor é a 1, porém, ela fica muito clara pra mim. Sim, gente, a cor 1 fica muito clara e a cor 2 já fica muito escura. Fica aí, então, outra observação que a cartela de cores dessa base precisa melhorar, né? Mas então, o que eu faço? Eu venho com um corretivo neutralizante da Balm na cor salmão. Eu vou aplicar só um pouquinho, só pra dar uma escurecidinha de leve aqui, ó, nessa base. Vou colocar aqui um pouquinho dele. Fiz aqui minha misturinha e agora eu vou vir aplicando. Eu vou deixar aqui no vídeo, gente, vai ficar aparecendo pra vocês. Eu não sei se é aqui
aqui ou se é aqui, mas eu vou colocando os links dos produtos que eu vou citando aqui pra vocês, tá? Porque agora o YouTube tem esse YouTube Shopping que eu posso colocar o link de onde eu comprei, vocês clicam e já vão direto pro lugar comprar o produto caso te interesse. E esse pincel aqui que eu tô usando pra aplicar a base também foi um Smash Hit. Ele é um pincel da Mange, que é aquela marca chinesa que vende na Shein. Infelizmente, eu acho que ele não vende sozinho. Esse aqui é o 51796 de um kit que eu recebi da Shein. Mas, pra quem se interessar pelo kit, que é muito bom, tá? Todos os pincéis do kit, eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição, tá? E lembrando também que se você quiser saber a numeração, tom específico de alguma coisa que eu usei, também tá tudo aqui na descrição certinho. Então, dá uma olhadinha aqui embaixo. Bora pro corretivo e um que eu usei muito em março. Eu voltei a usar ele. Confesso que eu tinha esquecido um pouquinho dele aqui na minha penteadeira. Mas em março eu usei muito e foi um Smash Hit, que é o corretivo da linha Satin da Vizela. O meu, ó, tá tão usado que já saiu aqui o nome dele, mas é o Satin da Vizela. Ele é um corretivo mais hidratante, ó. E eu gosto muito dele. O acabamento dele fica muito bom. Tô pegando ele aqui com o pincel A9 da Macrylan, que eu adoro usar para aplicar corretivo. Ele não te dá uma cobertura extremamente alta, mas eu gosto da cobertura que ele me dá, uma cobertura efetiva. Uma vez que eu não tenho, assim, tanta olheira, né? Depende muito do dia, sabe? Tem dias que a minha olheira fica mais evidente, tem dias que não. Mas quando eu vejo que só esse corretivo não vai dar conta, aí eu venho com o da Shiglam na cor Peach por baixo. Dá tudo certo. De contorno barra bronzer, seria mais um bronzer do que contorno, mas eu peguei esse produto aqui da Oceana Edition, que é o Contour Stick, que pra mim não é contorno, é mais um bronzer mesmo, porque em mim ele não fica tão frio, ó. Mas fica um bom tom ali de bronzer. Eu usei bastante ele em março e ele harmoniza bem, assim, eu acho, com o meu tom de pele, com o tom do cabelo. Não fica quente demais, apesar também de não ficar frio, como eu queria. Mas ele foi um hit comigo, eu acabei usando bastante ele. E ó, vocês estão vendo que ele não fica nem quente demais, mas também não chega a ser frio, né? Eu gostei bastante dele no conjunto da obra da maquiagem, sabe? Achei que ornou bastante. De blush, tiveram dois que eu usei muito em março. Você sabe que eu tô naquela vibe de blush vermelho, em busca, né, de blushes vermelhos. Só que esse duo de blush aqui, Blow Wherever, da Ruby Rose, me impressionou. Ele tem um tom de vermelho que eu considero, assim, perfeito. Eu gostei mais, confesso, do lado cremoso do que do lado em pó, porque o lado em pó, ele puxa mais pro alaranjado do que eu queria. Eu queria um vermelho vermelho, sabe? Claro que o vermelho, conforme a gente vai esfumando ele na pele, ele vai abrir pra uma coisa mais fria ou para uma coisa mais quente. E o vermelho que abre para o alaranjado eu já tenho na minha coleção, então eu queria um vermelho que abrisse ali um pouquinho mais pro frio, sabe? Mas esse produto aqui foi um Smash Hit, eu usei muito ele, tanto só o lado cremoso, que eu achei que não ia durar tanto, mas durou bem, tá? Durou bastante, gostei muito. Quanto usando os dois juntos, combinados, eu amei essa combinação. E aí, né, eu estava procurando nas minhas coisas, porque ao invés de sair comprando aí um monte de blush vermelho, eu falei, vou olhar na minha coleção, que às vezes eu tenho o tom que eu quero e não lembro, né? E aí eu encontrei esse produtinho aqui, que é um 2 em 1, batom e blush da Melu. Tem tempo já que ele lançou. Esse aqui é na cor CM4, que é um tom de vermelho, gente. Ó, eu vou colocar ele aqui pra vocês verem. É um vermelho mais rosado, ó, mas é vermelho. E ele tem uma textura muito boa. Eu lembro que quando eu usava esse produto, eu gostava bastante dele. Então eu falei, vou usar. E acabei usando muito, intercalando com esse da Ruby Rose. Eu vou usar esse daqui, porque esse daqui eu já mostrei pra vocês ele em vídeo. Ele é bem pigmentado, até porque ele também pode ser usado como batom, né? Eu vou abrindo ele aqui no pincel e vou vir aplicando aqui, amassando o rosto. E eu gosto muito da durabilidade desse produto na pele, sabe? É um produto que dura muito. E olha só como que ele fica, esse tom. Exatamente o tom que eu estava buscando. Tem alguns blushes que
tá na minha lista. Eu quero porque quero comprar. Um deles é o da Kaleidos, o Sanguine, que vocês falaram, que eu achei muito lindo. Apesar de ser um blush em pó, eu tô doida pra ter esse blush, gente, sério. E tem um da She Glam também, que ele é naquela fórmula de creme pra pó, que é na cor Scarlet Sunset, se eu não me engano, que também parece um vermelho muito bonito. E tá bom também, né? Não vou ficar também comprando mais do que isso, não, porque tá bom de blush vermelho. Daqui a pouco também eu mudo a minha vibe, quero um outro tom de blush, e aí, né, vou gastar mais dinheiro. Então vamos com calma. De iluminador, meu Smash Hit não poderia ter sido outro, gente. Esse iluminador aqui da Girl Code. Tudo pra mim. É um iluminador que tem bastante partícula de glitter, tá? Então se você não gosta, corre desse daqui que você não vai curtir. Mas vocês sabem que eu não ligo pra isso, né? Eu amo. Ele tem duas opções de cores. Você pode usar misturado, você pode usar separado. Dá pra usar como sombra, por cima de sombra preta. Eu testei, gente. Fica uma perfeição, sério. Ai, eu amei demais esse produto. Na minha opinião, valeu cada centavo. Eu vou usar os dois misturados. Olhem a beleza disso daqui. Olha isso, gente. Brilha muito, socorro. E Smash Hit, gente, sério, fica muito lindo na pele. De pó, eu resgatei esse pó aqui, gente, que fazia muito tempo que eu não usava, que é o pó Light Up da BM Beauty, né, da Bruna Malheiros. Esse aqui é o pó pra área dos olhos, na cor Light. Eu nem sei se esse tom ainda existe, tá, gente? Tem tempo já que eu tenho esse produto aqui. Mas eu lembro que eu gostava dele, e aí eu peguei ele pra usar em março, e realmente ele é muito bom. Ele não bate o Soft Eye da LF Pro, mas ele é um pó muito bom, fica muito bonito aqui na área dos olhos. Vou vir aqui com a esponjinha seca e limpa e vou dar batidinhas aqui, onde eu tenho linha de expressão, pra ela sugar qualquer acúmulo. Vou vir aqui com o pincel A11 da Macrylan e venho aqui, ó, selando a área dos olhos. E ele é um pó que, apesar de ser, né, específico pra área dos olhos, não te impede de utilizar em todas as outras áreas do rosto, tá? Não tem problema não, você pode usar sim. E aí, com o pincelzinho maior, eu vou vir aqui, ó, selando as outras áreas do rosto. Pele pronta, vamos agora falar de olhos. Confesso que em março eu não fiz olhos tão elaborados assim. Porque, né, se você não me acompanhou nas outras redes sociais, março, gente, foi um mês que aqui onde eu moro faltou água quase que todos os dias, tá? Deu até na televisão, passou reportagem daqui do lugar onde eu moro. Se eu não me engano, acho que foi na Record. Enfim, e foi um caos total. Então, eu não fiz tantas maquiagens elaboradas assim, mas vocês sabem que eu amo cor. Teve uma paleta que eu comecei a usar essa cor em específica, que eu acho que é uma cor muito bonita e única da paleta, que é a paleta Enjoy the Colors of the World da Mojave. Eu gosto muito dessa paleta. Eu acho que a única coisa que essa paleta deixa a desejar são os tons cintilantes. Poderiam ser muito mais bonitos, mas assim, os tons mate dela são legais, e o tom que eu mais usei no meu olho foi esse daqui. Que ele é um tom de azul meio lilás, sabe? Ele é muito bonito. Então foi o que eu mais utilizei. Mas o fato de eu usar tanto esse tom aqui me fez ter vontade de voltar a usar mais essa paleta. Por que eu larguei de usar essa paleta? Porque essa daqui é uma versão reformulada, né? Tinha a versão antiga e eles vieram com essa reformulada. Depois a gente pedir muito para eles voltarem com essa paleta, porque ela tinha sido descontinuada. Mas eu acho que a paleta antiga, ela tinha mais qualidade do que essa daqui. Assim, é questão de gosto, né? Em relação às cores também, eu acho que a outra tinha cores mais bonitas. Mas enfim, mudou pouca coisa, tá? Algumas cores que tinham na paleta antiga não tem mais nessa nova. Não são todas as sombras que funcionam tão bem, mas essa daqui, ela funciona bem, assim, ela performa legal nos olhos. E aí eu voltei a utilizar ela. Vocês querem que essa paleta entre na Camiflix Paletas? Que eu tô pensando aqui, vou dar um spoiler pra vocês, tô pensando em trazer agora em abril uma semana de Camiflix Paletas. E aí eu preciso que vocês me falem quais paletas vocês mais querem. Vai ter votação na comunidade e tudo mais. Mas então acho que essa daqui é uma boa candidata, né? Porque eu voltei a usar ela e me deu vontade de criar mais coisas com ela. É uma paleta super colorida. Queria muito que a Mojave mexesse um pouquinho nessa qualidade da sombra, que aí ela ia ficar perfeita. E vocês sabem que se tem Camila, tem brilho. E eu usei muito essa Glossy Shadow aqui da Charmacy. Esse daqui é na cor OVIP 807. Ele fala que é um Multichrome Eyeshadow. Essa cor em específico, ela é mais duocromática do que multicromática. Olha só, vou colocar aqui ela no dedo. É um tom que, obviamente, dependendo de onde a base que você for colocar por baixo, vai aparecer mais uma cor do que a outra. Mas, cara, ela é muito bonita. Olha só.
Ela tem um brilho, assim, ó, muito bonito. E eu acabei usando muito ela nos olhos em março. Então vamos lá, vou fazer o olho que eu mais fiz em março, que é a junção dessa sombra da paleta da Mojave com esse brilhinho aqui da Charmacy. De fixador de sombra, gente, eu tô sofrendo porque o meu BT Velvet Off-White está acabando novamente, porque eu só uso ele. E novamente tá tudo esgotado. Alô, dona Bruna Tavares, vamos resolver isso, né? De novo tá esgotado, eu não acho mais em lugar nenhum. Eu tô usando como substituto, né, esse aqui é um lápis branco da Shiglam. Deixa eu ver se tem o nome dele aqui. É Big and Bright Eye Pencil, na cor branca. É tipo um lápis, sabe aquele lápis jumbo da NYX? Ele lembra pra caramba. E eu tô usando ele pra pigmentar as sombras, porque ele não acumula tanto aqui na dobrinha do olho, tá? Acumula um pouquinho mais do que o BT Velvet da Bruna Tavares. O BT Velvet não adianta, gente. Eu não sei que mágica que tem aquilo ali, que aqui na dobrinha do olho, pra quem tem pálpebra coberta, é o melhor produto. Ele ajuda demais na durabilidade. Esse aqui também, mas ele dura um pouco menos do que o da Bruna. Eu vou aplicar ele aqui, ó, no olho. Eu venho aplicando de pouquinho em pouquinho, porque se aplicar muito produto, aí que ele vai acumular mesmo, tá? Então eu venho aos poucos. E ele é um lápis que ele é multifuncional, então ele serve para várias coisas. A marca, né, é a proposta que a Shiglam traz. Inclusive fala que dá para utilizar de sombra. Não fala que serve de primer de sombras, mas eu testei e eu gostei muito de como ele performou na minha pálpebra. Por ele ser branco, ele intensifica bastante também a sombra, sabe? Enquanto a Bruna Tavares não resolve esse problema novamente do BT Velvet, eu vou usando esse daqui mesmo, porque é o que tá quebrando o meu galho aqui. Vocês sabem que no mercado nacional, se tem uma coisa que falta trazerem, é primer de sombras que não acumule na dobrinha do olho. Vou vir com essa sombra meio lilás, meio azulada da paleta da Mojave e com um pincel de base achatada. E vou vir aqui, ó, pigmentando esse tom. E olhem só como que ele é bonito, gente. Sério, esse tom é muito lindo. E aí, não tem muito segredo, tá? Ó, eu venho pigmentando esse tom aqui toda a minha pálpebra. Com os olhos abertos, ó, a gente consegue ver, né, quem tem pálpebra coberta, até onde a gente precisa vir com essa sombra para ela aparecer. E essa sombra tem um tom muito bonito, gente, olha. Fiz aqui a minha pigmentação e marcação e agora a gente vai esfumar. Não que não dê pra usar assim, né, color blocking fica muito legal também, mas hoje eu vou querer esfumar. Então limpei aqui o meu pincel com essa esponjinha. Vocês sempre me perguntam, gente, eu vou deixar o link aqui no YouTube Shopping, mas é uma esponjinha de limpeza de pincéis a seco. Várias marcas têm, tá? Vou posicionar aqui o meu pincel na bordinha da minha sombra. E ó, movimento de vai e vem, vai e vem. A gente vai vir aqui esfumando somente a borda aos pouquinhos, ó. Eu não faço movimento amplo. O movimento, ele é curtinho em cada pedacinho dessa borda. Agora, antes de dar os acabamentos, eu já vou vir com a sombra da Charmacy. E aqui, não tem segredo, tá? Eu vou aplicar por cima dessa sombra opaca da Mojave. Olha que lindo, gente. Ai, sério, isso aqui é muito lindo, ó. E aí, eu usei bastante essa sombra assim, ó, em 1/3 aqui da pálpebra, nessa região onde mais aparece, ó, trazendo ela bem aqui pra cima. Mas você pode utilizar na pálpebra toda, se você quiser também, fica muito lindo. Trago aqui, ó, no ponto alto. Vou vir agora dando acabamento com pó compacto. Essa aqui, no caso, é a base em pó da Shiglam. Pincel A26 da Macrylan, meu queridinho, pra fazer isso. Eu venho aqui, ó, no pó. E eu vou vir aqui nas extremidades com a mão bem levinha, dando acabamento, ó. Aqui, nessa parte do olho, eu gosto sempre de deixar bem na direção da linha aqui dos cílios superiores, para o olhar não ficar caído, ó. E na borda aqui do nosso esfumado, onde achar necessário. Pode vir também com esse pincel. Hoje eu quis deixar esse olho mais arredondado, mas se você quiser, você pode deixar ele mais agateadinho também, não tem problema. Venho com um pincel que tá sujo da sombra da Mojave, só dando acabamento aqui no final. E aí eu vou vir com a mesma sombra da Mojave aqui, ó, na região abaixo dos olhos, com movimentos de vai e vem, rente a raiz dos cílios inferiores. Volto aqui com a sombra da Charmacy e vou iluminar aqui o cantinho interno, puxando aqui pra pálpebra inferior. Você sabe que eu adoro esse efeito, mas é opcional. Na linha d'água, eu vou aplicar o lápis Aurora da Luisance na cor cristal, que é, assim, combina certinho com essa sombra aqui. Eu vou aplicar aqui, ó, na linha d'água. Vou colar meus cílios postiços e já volto pra gente falar de lábios. Olhos prontos, vamos agora falar de lábios. Vocês sabem que o meu contorno labial favorito
favorito, que é o da Contém um Grama, na cor Camurça, que é um tom realmente frio de contorno. O meu acabou. E aí, enquanto eu não compro ele, eu, pelas minhas andanças aí na internet, na Shopee, eu achei esse produtinho aqui, que é um contorno labial dessa marca Love Rain Dolly Lips, o modelo, na cor 308. Ó, ele é assim, ó. É um lápis mais grossinho, sabe? Tipo jumbo. E ele tem esse tom de marrom, que ele não é tão frio quanto o Camurça, porém, ele é frio. Ele é um marrom acinzentado, tá? Olha só. Fica muito bonito nos lábios. Ele é um lápis que é bem cremosinho. Não é tão cremoso a ponto de não durar nada. Mas ele, claro, tem uma durabilidade mais baixa do que o da Contém um Grama. Mas pelo valor que esse produto custa, vale muito a pena, assim. Eu tô gostando muito de utilizar ele. Ele fica um tomzinho de marrom bem frio, mas não deixa de ser marrom, sabe? Não fica aquele marrom super acinzentado, mas é sim um marrom frio, ó. Eu vou esfumando ele aqui com o dedo, ele esfuma muito rápido, como vocês podem ver. E ele tá ficando, assim, ótimo. Foi um smash hit, eu usei muito em março esse produtinho aqui. E em março eu comprei 2 glosses dessa linha Blow da Ruby Rose e usei muito, smash hit. Eu comprei na cor CB60 e na cor CB40. Esse CB40, gente, ele é um gloss frio. Frio de verdade. Olha só que lindo. Sério, fica muito perfeito nos lábios. E esse daqui é um tom de... Ele parece ser cereja, mas assim, nos lábios ele não fica tão intenso, sabe? Mas fica assim, ó, bem bonito. Ó. Fica bem bonito nos lábios, então foram os Smash Hit. Eu vou fazer a combinação que eu mais fiz em março, que foi esse lápis aqui com esse gloss, o CB40, que é um tomzinho mais frio. Vou fazer aqui, ó, contorno. Esse lápis é muito fácil de fazer o contorno, ele é bem pigmentado. Fiz aqui o contorno e aí só dei uma esfregadinha nos lábios, assim, ó, pra misturar, pra dar uma leve esfumadinha. Ele é bem fácil de esfumar. E agora eu vou vir com o Gloss Blow da Ruby Rose, aqui, ó, no centro. E vou levando ele aqui de encontro com o contorno labial. E esse foi o resultado da make com os hits de março. Eu amo esse olho com bastante brilho, sério, gente. Esse brilho aqui ao vivo é muito mais bonito do que na câmera, confia em mim. Fica muito perfeito. É um olho simples de fazer, mas de impacto, né? Um olho colorido. É o meu básico, vocês sabem. E eu amei essa combinação de olhos mais coloridos com os lábios mais neutros. Vamos agora pra parte triste, né, gente? Porque sim, tivemos um flop no mês de março, que foi essa sombra líquida aqui da marca Coasis, tá? Eu comprei esse produto. Essa aqui é na cor 2, mas a questão não é nem a cor, porque a cor é muito bonita. É de fato um produto muito bonito, muito pigmentado. Olha só, pouco produto, a gente já consegue um efeito assim, ó, maravilhoso. Qual que foi o meu problema com esse produto aqui, gente? Infelizmente, ele não é resistente. Então, eu utilizei ele e saí num dia de calor e ele foi saindo. A parte boa, entre aspas, é que ele vai saindo em pedacinhos, sabe? Mas ele saiu todinho, assim. Então ele não resiste a suor, a água, esse tipo de coisa. Vou testar maneiras de driblar isso, porque de fato é um produto muito lindo. Ele tem uma pigmentação uniforme, eu gostei de trabalhar, eu fiz um delineado gráfico com ele. Mas essa questão dele não ser nada resistente, assim, caiu uma água, ele sai. Você sabe que pra mim não rola, né? Porque eu uso realmente a minha maquiagem no meu dia a dia, eu transpiro muito. Então tem que ser um pouquinho resistente no mínimo. Então vocês vão me ver usando muito esse produto aqui em produções futuras. Porém, tenham isso em mente, tá? Ele não é um produto muito resistente. Então quando eu for sair novamente com ele, eu vou testar aqui alguma forma de fazer ele ficar mais resistente. Porque, cara... não foi um produto barato, ele tem uma cor muito linda, vem uma quantidade boa também aqui na embalagem do produto, mas tem essa questão de não ser resistente. E eu tô começando a reparar, gente, que todos os produtos de olhos, assim, delineador líquido, sombra líquida, que eu compro com essa pegada multichrome, já repararam que eles não são resistentes à água? Será que tem alguma coisa a ver com o pigmento usado pra fazer esse tipo de produto? Eu não sei. Se alguém souber me dizer, comenta aqui pra mim. Mas infelizmente o flop de março foi esse produtinho aqui. E é isso. Esses foram os hits e flops de março. Agora já comenta aqui pra mim quais produtos hitaram e quais floparam com você em março. Que eu quero muito saber e trocar experiência. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui pra mim, que me ajuda e muito. Inscreva-se aqui no canal se você ainda não for inscrito. E vai lá me seguir nas redes sociais. Instagram, TikTok. O arroba é sempre o mesmo. @CamiDemãe, que eu tô em
todos eles. E por lá eu sempre compartilho algumas novidades, algumas coisas que eu não trago aqui pro canal. Então vai lá me seguir por lá também. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!